capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Essa carta de Paulo aos Romanos é considerado o quinto evangelho, chamado o Evangelho da Graça, que é um evangelho onde ele vai falar muito sobre o favor imerecido, sobre o presente que Deus nos deu através da sua morte e ressurreição na cruz. E eu quero ler, talvez, o texto mais desejado por todos os cristãos, principalmente dessa igreja que está aqui nessa manhã comigo. Eu acredito que essa palavra vem em direção às suas necessidades, aos seus problemas e às suas ansiedades. Romanos capítulo 8, verso 37, todos acharam? Está escrito na palavra do Senhor: em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais uma vez eu vou dizer para você, queria que você repetisse comigo: mas em todas essas coisas somos mais por aquele que nos amou. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim, o Espírito fala. Que coisas são essas? Mas em todas essas coisas, que coisas são essas? Que coisas são essas que nos fazem ser mais do que vencedores? Para eu pregar Romanos capítulo 8, verso 37, na verdade eu tenho que ir com você desde Gênesis até onde nós estamos meditando nessa manhã. Eu tenho que explicar para você desde o começo da criação até agora. Porque a Bíblia começa, esse livro que você está segurando na sua mão, um livro sagrado. E esse livro sagrado começa com um casal sendo despejado do seu lar. Eles não estavam muito bem com o senhorio colocaram isso para fora. A Bíblia começa colocando um casal para fora, eles sendo despejados. E esse casal não deixou de servir a Deus por causa disso. E lembre-se que quem colocou eles para fora foi o próprio Deus. Eles tinham todo motivo para dizer: não, Deus me põe para fora, agora também não vou mais servir Ele. Ah, Deus não quer mais que eu esteja no paraíso dEle, então não vou mais servi-lo. Não, mas eles continuaram servindo a Deus. Isso mostra que uma pessoa vitoriosa enfrenta qualquer tipo de adversidade, porque a vida é dura, a vida é difícil, a vida tem apertos e problemas. A vida é assim, você vai passar o maior tempo da sua vida tentando lutar para vencer. E toda vez que você se levantar para vencer, vão te puxar o tapete, vão te jogar para o chão, vão bater na sua cara. E quando você estiver no chão e você tentar se levantar, vão dizer: fique aí! Muita gente vai tentar te neutralizar. Você terá mais pessoas te colocando para baixo do que pessoas tentando te colocar para cima. Você terá muitas pessoas dizendo que você não pode e poucas pessoas dizendo: não, é claro que você pode. Vai, levanta mais uma vez. Você terá que nadar contra a maré. Você terá que lutar contra a multidão. Você será aquele como o João do passo trocado. Toda a gente está indo para cá, você está indo para lá. A vida é assim, dura, difícil, preocupante. A vida é assim. Muitas vezes a gente pensa: não, a vida vai ser uma coisa fácil. A vida não é fácil. A vida é dura. A vida é cheia de lutas e adversidades e inimigos. E a Bíblia começa dizendo que um casal começa a ser despejado do seu lar. E como se não bastasse isso, eles tiveram que enfrentar uma coisa pior ainda. O que aconteceu? Houve uma morte. Um irmão matou o outro irmão. E esse casal continuou adorando a Deus. Mesmo assim, eles ainda geraram mais filhos, e os outros filhos ensinaram: não seja como Caim, porque Caim foi embora, fugiu, mas eles continuaram fiéis a Deus. Isso mostra que um vencedor é perseverante. Não, grite comigo: todo vencedor é perseverante. Como se não dissesse, eu podia pregar também sobre Gênesis capítulo 6, quando nós vamos falar de Noé. Noé foi o primeiro pregador da palavra de Deus. Imagina, Deus vira para ele e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, prega a palavra aí para esse povo e constrói para mim uma igreja em forma de arca. E vai lá, chama o povo para estar lá. E ele pregou durante 125 anos.
construiu uma mega igreja, mas só entrou animais lá dentro. As únicas pessoas que se salvaram, que foram para a congregação do pastor Noé, foram apenas 8 pessoas da sua própria família. Então você tem que aprender uma coisa: todo vencedor também vai ter que aprender com a rejeição. Você pode estar até do lado da verdade, mas nem sempre as pessoas vão querer ouvir você. Você pode estar até do lado das coisas certas, mas a maioria das pessoas vão querer ficar do lado das erradas. E ele mesmo assim, ele continuou no seu propósito, e mesmo assim continuou lutando. Ele teve que enfrentar um dilúvio. Preste atenção, para existir um Noé, precisou existir um dilúvio. Para se contar a história de Noé, teve que se contar a história do dilúvio. Para contar a sua história, tem que contar os seus problemas. Passa a Bíblia, nasce Abraão. Abraão já tem que começar a aprender o que muitos imigrantes aqui que estão me ouvindo aqui precisam vir: abandonar as pessoas que você ama. Deus vira para ele assim: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Você tem que deixar as pessoas que você ama. Você vai aprender a ficar longe das pessoas que você ama. Vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Você sabe muito bem o que é isso. Fica longe das pessoas que você ama. Como se não bastasse isso, ele teve problemas internos, problemas dentro da casa dele. A mulher dele era estéril, e mesmo assim ele lutou e confiou em Deus. Passou-se 27 anos de uma promessa que Deus tinha feito, de que ele teria um filho, e nada aconteceu. E sabe o que mais acontece? Acontece que a mulher pega, fala para ele ter um filho com a empregada tem um filho, e aí gera mais problemas ainda. Teve brigas no lar de Abraão, ele teve que conviver com tudo isso. Você tem problema na sua casa, você também é vencedor. Oh, aleluia! E mesmo depois que o filho de Abraão nasceu, Deus vira para ele e grita: me dá ele em sacrifício. Grite comigo: sacrifício. Você precisa de um sacrifício. A vida vai te exigir sacrifícios. Eu estou pregando para você e para o teu espírito. Abra os seus ouvidos e ouça. A vida vai lhe pedir sacrifícios, e esses sacrifícios são aquilo que você mais ama. A vida vai lhe pedir isso, e todo vencedor se sacrifica, todo vencedor luta e se sacrifica ao máximo. E para contar a história de Abraão, tem que se falar do sacrifício de Moriá. Não existiria Abraão, pai de muitas nações, se não existisse o sacrifício dele. Nasce o filho dele, Isaac. Isaac é o queridinho do papai. Isaac queria ser o irmão. Cara, quem não queria ser? Quando Ismael nasceu, quando Ismael nasceu, ele era guerreiro, lutador, briguento. Ele era uma pessoa forte, lutadora. Ele lutava com vários homens e vencia assim. Isaac queria ser como irmão. Só que o pai não queria isso. O pai o guardou dentro de casa. Falou assim: não, é muito perigoso, você é o filho da minha velhice, não pode ficar lutando não. Você vai ficar aqui quietinho, vou cuidar de você. Você é o filhinho do papai. E ele foi impedido de fazer aquilo que ele sempre quis, lutar na vida. Ele foi criado em 4 paredes. Mas quando ele se tornou pai, ele teve que enfrentar outros problemas. Quando ele casou com a mulher que ele ama, ele teve que enfrentar o mesmo problema do pai. Sua mulher era também estéril. E ele passa durante anos orando: Deus, abre a madre da minha esposa. Deus, se eu sou um milagre, se eu nasci dentro de um ventre de uma mulher estéril, minha mulher também vai conceber. E ele teve que ir para a briga, teve que ir para a luta. E Deus abriu a madre da sua esposa, a Rebeca, e ela concebeu. Só que quando ela vai conceber, ela concebe gêmeos, e quando está saindo o primeiro, o segundo está com a mão agarrada. E o pai olha para aquele que está puxando pelo pé e fala: esse será o que eu sempre quis ser. Eu sempre quis lutar, mas meu pai não deixou. Então o nome dele será Jacó, aquele que luta, aquele que agarra, aquele que não perde suas oportunidades, aquele que parte para a briga. Ele vai ser Jacó.
Só que Jacó nasceu franzino. Jacó nasceu pequenininho. E Esaú, seu irmão, era forte, guerreiro, arqueiro. E Jacó era doméstico, só sabia cozinhar, só sabia limpar a casa, não tinha força nos braços, mas tinha um coração de guerreiro. Aí deixa eu explicar para você, Jacó teve que enfrentar 3 imagens que ele tinha que refletir. Jacó teve que enfrentar aquilo que o pai queria que ele fosse, é aquilo que ele queria ser e aquilo que Deus queria que ele fosse. Assim é na minha vida e na sua. Isaac queria que Jacó fosse Jacó. Jacó não queria ser Jacó. Jacó queria ser seu irmão Esaú. Tanto que quando ele foi enganar o pai, ele disse: sou teu filho, Esaú. É assim. Muita gente aqui dentro, irmãos, está lutando entre si. Porque você não quis ser o que seu pai quis que você fosse. Sua mãe queria que você fosse outra coisa, mas você não. Você quis ser o que você queria ser. Você lutou para isso. Você brigou para isso. Você veio aqui, você está onde você está, porque você simplesmente quis ser aquilo que você sempre sonhou. Só tem um problema. Você não tem que ser nem o que as pessoas querem que você seja, nem o que você quer ser. Você tem que ser o que Deus quer. Porque o pai queria que ele fosse Jacó, Jacó queria ser Esaú, mas Deus queria que ele fosse Israel. Para você contar a história de Jacó, você tem que contar o encontro que ele teve com Deus, e o toque que Deus deu na sua coxa, e a transformação que ele teve. Porque se não estivesse o vale de Jaboque, não existiria Jacó. Para contar a sua história, tem que contar no dia em que você mudou, no dia em que Deus te tocou, no dia em que Deus te mudou, no dia em que Deus trocou, cambiou o teu nome, disse: você não será mais isso, você será isso agora. Passa a história dos patriarcas, e aí entra Moisés, uma criança que nasceu com problemas. Todo vencedor nasce dessa forma. Perseguições. Está uma perseguição acontecendo, vão matá-lo, não, desde criança não, põe ele num junco, põe ele numa cestinha de junco, joga no rio Nilo. O rio Nilo tem 7 braços diferentes, mas ele foi parar no propósito de Deus. Sabe por quê? Pode ter 7 braços diferentes, não tem problema, a correnteza de Jeová te leva no caminho certo, porque os propósitos de Deus na minha vida sempre se cumprem. Eu estou pregando para quem tem propósito de Deus. Quem não tem propósito pode ficar calado, mas quem tem propósito está entendendo muito bem o que eu estou falando. Você vai passar por adversidade desde o dia que você nasce. Você passa por caminhos estreitos. É assim que se formam vencedores. Quando Moisés cresce naquele glamour todo do Egito, aí tem um problema, ele descobre que ele não é egípcio, que ele é judeu, e aí ele vê um hebreu sendo perseguido por outro egípcio, ele vai e mata o egípcio, tem que fugir, fica 40 anos longe no deserto, passa 40 anos aprendendo com Deus, depois volta de novo, tem que voltar, tem que libertar o seu povo, tem que enfrentar o Mar Vermelho, tem que enfrentar Faraó. Para se contar a história de Moisés, tem que contar de 40 anos de deserto, tem que contar um povo para ser liberto das suas responsabilidades, tem que falar de Faraó, tem que ter um Faraó na sua vida, e tem que ter um Mar Vermelho. Tem alguém me entendendo nessa manhã? Para contar a história de Josué, você tem que contar da luta que ele teve com os amalequitas, você tem que falar do Jordão que se abriu, você tem que contar da muralha que cai. Você não pode simplesmente falar: quero ser vitorioso. Você tem uma muralha para derrubar nessa manhã, você tem um mar para se abrir, você tem que vencer os seus exércitos contrários. Passa essa situação, a gente tem que entrar em Juízes, porque o meu tempo não me ajuda. Eu poderia falar de Gideão, que com 32 mil ele acha que vai ganhar alguma coisa, e Deus vira para ele assim: não, tem muita gente do seu lado. Porque Deus faz assim, Ele sempre age de uma forma diferente. Não, fale para a pessoa que está ao seu lado: na sua vida
as coisas acontecem diferente. E do teu lado, ainda tem muita gente. Entendeu o mistério? Entendeu o mistério? Você quer ganhar achando que os seus amigos vão te ajudar, com os seus parentes, que fulano, que Bertão vai te ajudar. Não, a sua confiança não vem do braço do homem. Tua confiança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para se contar a história de Gideão, tem que falar de 22 mil covardes que foram embora. Para se contar a história de Gideão, tem que falar do teste da água, tem que falar do cântaro, tem que falar da tocha, tem que falar da buzina. Para se contar a história até de Sansão, você tem que falar que ele teve que vencer a si mesmo, teve que ficar cego, teve que destruir a imagem de Dagon, teve que destruir o templo de Dagon com seus inimigos. Ele precisou morrer para se tornar um vitorioso. Para se contar a história de vencedores. E vencedores, meu irmão, não se faz de qualquer jeito. Vencedores é na luta. Passa a história do juiz, acontece um problema. O ministério eclesiástico do Velho Testamento está corrompido. Eli, o sacerdote, não tem domínio sobre os filhos transformaram o templo do Senhor em um bacanal, levam mulheres para lá, bebidas, festas, orgias, dentro da casa do Senhor, e o sacerdote não consegue fazer mais nada, mas tinha uma mulher querendo sacrificar. Para se contar a história de Ana, é necessário contar que ela ficou 25 anos pedindo para Deus: Deus me dá um filho, 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 Deus me dá um filho. E quando Deus deu, tem que contar a oração que ela fez, o sacerdote humilhando, ela passando por afrontas. Para se contar a história de Ana, tem que ter uma penina te afrontando todo dia. Para você ser um vitorioso, tem que ter pelo menos uma pessoa te zombando todo dia, porque você é crente. Todo dia quando você subir para a casa do Senhor, sempre tem alguém: vai lá fazer o quê? Vai lá sustentar o pastor, vai lá dar dízimo para isso, vai lá fazer alguma coisa. Sempre terá uma penina na vida de um vitorioso. Para se contar a história de Ana, tem que falar que no dia em que ela concebeu, ela entregou a Deus. Sem essa entrega não existia Ana. Passa a história disso, nasce Samuel. Samuel começa a crescer, Samuel começa a ficar grande. E Samuel poderia muito bem falar assim: eu tenho um problema. Ai, meu Deus, eu tive um problema desde a minha infância. Que mãe mais desnaturada que eu tive. Logo depois que eu desmamei, ela me jogou. E olha onde ela me pôs, na boca do lobo. Olha onde que ela me enviou. Vamos parar de reclamar, irmãos. A vida é dura. Quantos aqui têm convicção disso? Que as coisas não são fáceis mesmo. Agora nós vamos parar de reclamar, meus irmãos. Você já imaginou, Samuel, assim: eu vou ter que passar por uma psicóloga, por um psiquiatra, por alguém que vai me ajudar, porque olha, imagina, olha o que a minha mãe fez, me jogou as traças, me jogou para lá, e eu sou isso por causa, a culpa é da minha mãe, a culpa não é da sua mãe. Você é o que você escolheu ser. Preste atenção uma coisa, eu já preguei isso semana passada e vou repetir para que você ouça essa semana. Deus não te trouxe aqui para você ser estatística do cão. Deus te chamou aqui para você ser a diferença. Você não é estatística do cão. Mais um que caiu, mais um que pecou, mais um que retrocedeu, mais um que fez isso, mais um que fez aquilo. Não, você é aquele que se levanta e faz a diferença. Porque você sabe que quando o teu pai, em um ato de amor, ele pegou e ejaculou dentro do ventre da sua mãe, e ela concebeu, você lutou contra mais de 180 mil espermatozoides. Milhões. Você sabe o que significa isso? Deus matou o tanto de pessoas que tem no Brasil para que você vivesse. Não, você não está entendendo. Para você estar aqui me ouvindo, houve uma guerra antes de você nascer. Você venceu mais de 180 milhões. Não, em nome de Jesus, não é possível.
Você venceu mais de 180 milhões. Quando você rompeu o ventre da sua mãe, Deus bradou do céu: vem, vencedor! Deus bradou dentro dos céus e disse: caiu uma vencedora. E aí você passa o dia inteiro: que Deus não me ama, que Deus não gosta de mim, porque as coisas não acontecem na minha vida. Deus tem os seus escolhidos e eu não sou um deles. Claro que você é. Deus acredita que você pode vencer. Suas desculpas não convencem Deus. Deus sabe que você é capaz. Deus sabe que você está me ouvindo, e se você está me ouvindo, é porque Ele sabe que você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz de superar tantas coisas. Irmãos, quando eu vim para cá, nós não tínhamos dinheiro, eu tive que trabalhar, praticamente nem comia direito. Meu almoço era um arroz com cenoura, e eu tinha que trabalhar numa lavanderia lá em Bobadela. Morava aqui no Cais do Sodré, tinha que ir até lá. Um frio, não tinha roupa, passava um frio. E quando cheguei lá, naquela lavanderia, só tinha bruxos e feiticeiros e muçulmanos. E um dia eu vi uma mulher da Guiné-Bissau com a perna mancando. E perguntei: me diga aí, por que você está com essa perna mancando sempre? Ela falou: olha, há mais de 15 anos que eu sofro dessa doença. Há mais de 15 anos que eu ando, hora e vem, essa perna me dá. Disseram até que vai dar uma trombose, disseram que eu vou ter que amputar. Eu falei assim: como é que é a história? Dizem que não há cura. Eu falei assim: pois levante esse pé que eu vou fazer uma oração para você. Não tinha dinheiro, mal estava sendo alimentado, não conhecia ninguém. Poderia muito bem dizer: quer saber uma coisa? Vou voltar para a minha terra, afinal de contas eu estou sofrendo. Que Deus é esse que me tira lá do conforto da minha casa para vir para cá para sofrer? Deus te trouxe aqui para você fazer a diferença. E quando aquela mulher levantou aquele pé, e eu pus a mão sobre aquele pé e comecei a orar, e eu falei assim: agora põe o pé no chão. Agora, o que você não podia fazer? Não podia mexer, pois mexa. O que mais que você não podia fazer? Não poderia pular, pois pule. O que mais eu não podia fazer? Eu não podia correr, pois corra. E aquela mulher começou a bradar dentro daquela lavanderia e falar em crioulo, e eu não percebia nada do que ela estava falando. E de repente rodeou um monte de pessoas, e aí tinha mais de 16 brasileiros do meu lado. Eu pensei: o que está acontecendo? Eu disse: rapaz, a gente é tudo crente, mas aqui a gente é tudo agente secreto, a gente fica tudo quietinho. Sabe por quê? Porque você está no mês do Ramadã, e no mês do Ramadã, sabe o que acontece? Eles não podem falar nada de Jesus aqui não, porque eles, olha, sabe como é que é, né? E você acabou de dizer para ela que você não é bruxo, você acabou de falar para ela que foi Jesus que curou, e agora eles estão se reunindo e eles vão pegar você. Eu falei assim: do Senhor é a guerra, e do Senhor é a peleja. Quando Deus te põe numa guerra, irmãos, Ele não põe para você perder não, Ele põe para você para ganhar. Passou o tempo, sabe o que acontece? Eu estava dando estudo bíblico para todos aqueles muçulmanos. Sabe por quê? Porque maior que está em você, maior que está em você. Você nasceu para fazer a diferença. Quando eu estava, logo, se você vai contar a história de Samuel, você sabe que ele cresceu, e depois que ele ficou velho, sabe que ele teve que enfrentar? Talvez a pior luta que um pastor, que um obreiro pode enfrentar: a rejeição. Quando ele já era velho, aquelas pessoas que ele casou, que ele consagrou, que ele pôs na mesa, que ele alimentou, que ele ajudou, que ele amou, que ele fez tudo, que ele fez, que ele consagrou, que ele fez todas as coisas, viraram para ele assim: você não serve como o meu pastor, você não serve como meu sacerdote, você não serve mais como homem de Deus, não te queremos mais. A ponto de Samuel virar para Deus e querer rescindir o seu cargo. Sabe o que significa rescindir? Significa desistir. Você não pode desistir daquilo que Deus tem na sua vida só porque tem meia dúzia de gente que diz que você já não é mais o que Ele quer. Você não pode desistir só porque tem meia dúzia, só porque as pessoas resolveram pegar as facas que você colocou na mesa para alimentá-los, e eles pegaram a faca e cravaram todos nas suas costas. Você não pode desistir por causa disso. Você não pode desistir da obra de Deus. Você não pode desistir de ser crente só porque uma meia dúzia cai, outra meia dúzia vai e reclama. Você não pode fazer isso. Deus te chamou para estar fazendo a diferença. Sabe o que Deus fez? Virou para ele foi: Deus, olha, eu vou acabar, não quero mais saber disso. Assim: Samuel, pare com isso. Para, Samuel.
Não, você é meu escolhido, sempre te amei. E não vai ser por causa que as pessoas estão te rejeitando que eu vou te rejeitar, meu filho. Você continua sendo precioso para mim. Faz o seguinte, vai a Betel, vai até Belém, vai lá e unge um outro rei para mim. Ele falou, como é que é, Deus? Vai lá, porque só homem de Deus pode fazer isso e você é um. Vai lá para mim. Ele falou, mas como é que eu vou se o outro rei que foi escolhido pelo povo, que o Senhor mesmo ungiu, vai me matar? Não tem problema. Você vai pegar um cordeiro, você vai pegar uma botija de azeite e você vai fazer um sacrifício para mim. Preste atenção, você quer saber se tem homem e mulher de Deus na sua vida? Você quer saber quem é homem e quem é mulher de Deus? Ele tem que ter essas 3 coisas: botija de azeite, um cordeiro e sacrifício. Não, você não entendeu, eu vou explicar de novo. A linguagem é espiritual, você tem que estar no espírito para entender isso, irmão. Para você entender quem é homem, quem é mulher de Deus, ele precisa ter uma botija de azeite, que significa unção. Ele precisa ter o cordeiro, que é Cristo, porque ele não tem que falar de si mesmo, ele tem que falar de Cristo. E ele tem que ter sacrifícios. Sabe o que são sacrifícios? Família. Obreiro, homem, mulher de Deus, cuida da família, tem responsabilidade. Ter família hoje em dia é um sacrifício. Tem que ter um ministério. Você não é banda voou, vai daqui para lá e ninguém manda em você, não. Tem um ministério sobre a sua vida. Ter um ministério é fazer uma aliança com uma pessoa. Significa que você tem um sacrifício a ser dado. Onde o seu dízimo é depositado, onde a sua oferta é chegada, você tem um lugar lá de sacrifício. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus tem unção. Você tem unção, diga amém. Se você tem um cordeiro no teu coração, dê um glória a Deus bem forte. E se você tem um sacrifício, diga aleluia. Oramanda la shonorebekanda xeremanda. E ele chega para ungir um outro vencedor na vida. Quem é esse vencedor? Davi. Só que ele chega até Belém, na casa de Jessé, e quando ele bate na porta, ele encontra 7 marmanjos jogando PlayStation e mexendo no Facebook. Está lá, ao invés de estar trabalhando, está lá, debaixo da barba do pai, o pai trabalhando e o mais novo lá. Agora sabe por que só Davi está trabalhando? Porque ele era ruivo. Pastor, grande coisa. O que significa isso? Ruivo significa vermelho. Não ajudou em nada, pastor. Vermelho significa Adão. E daí? E daí que Adão, para um judeu, para um hebreu, é projeto falido. Quando Davi nasceu, eles viram, isso não presta, é Adão, filho de Adão, vermelho. Projeto falido. Não serve. Vai ter que rachar lenha. Vai ter que trabalhar mais que os outros. Tem gente que é assim, eu estou contando essa história e estou contando a vida de gente aqui dentro. Eu estou contando histórias bíblicas e Deus está falando a sua história. Bando de marmanjos na sua casa, você trabalha, ninguém te reconhece. Você faz, ninguém te reconhece. Você vai, você sacrifica, você se move, você dá bom testemunho e o pau quebra nas suas costas. Todo mundo só fala mal de você, toda a gente só reclama de você. Ninguém reconhece o que você faz de bom. Mas Deus sabe. Quando Samuel chegou lá e viu aquela coisa, passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa 6, passa 7, fala, não, acabaram-se os jovens? Não tem mais ninguém? Bom, não tem, não é possível que Deus se enganou. Aí Jessé fala, não, ainda falta mais um, o menor. Quem é menor aqui? Quem é o pequenininho aqui? É você que Deus está falando. Feche seus olhos que eu estou sentindo o céu se abrindo nesse exato momento que Ele está levantando a alma e o espírito de pessoas aqui. Ainda falta o menor. E onde é que ele está? Está lá sacrificando a Jesus. Está lá lutando pela vida, está lá, ele é o menor, ele é o pequeno, ele é o desprezado,
ela é o jogado às traças, ele é aquele que todos zombam, que todos questionam, ele é franzino, está lá, mas Deus está com ele, Deus está com você. Ora manda sune cantará, chinere mandolo assim. Isabel, manda chamá-lo, ninguém senta sem ele estar aqui. E lá vai um mensageiro correndo, chega lá, Davi corre depressa, porque o homem de Deus está lá na tua casa para sacrificar. E você conhece a história, diz que Davi chega apressado, e quando ele chega no meio dos seus irmãos, eu vou repetir de novo, Deus vai te ungir no meio daqueles que sempre duvidaram de você. Deus vai derramar a unção dele no meio daqueles que sempre questionaram de você. Deus vai mostrar primeiro para a sua casa que ele é com você. Aleluia. E aí unge. É para sair, acabou nada. Vida de vitorioso é assim. Você tem que enfrentar com o desprezo do seu pai, com os ciúmes dos seus irmãos, mas Deus, para formar um vitorioso como Davi, tem que ter um leão na vida. Você já matou o seu leão? Já matou um leão hoje? Já matou um urso hoje? Então se prepara, porque ainda tem um gigante. Todo vitorioso tem que passar por essas etapas, irmãos. Deus sabe quem você é. É por isso que você tem tanta luta. Vem um leão, você tem que matar. Você fala, agora acabou minha luta. Vem um urso, você vai e mata também. Aí de repente, quando você está tranquilinho, do nada aparece um gigante. Essa manhã é manhã de derrubar gigantes. Pela autoridade que o Espírito Santo está me concedendo nessa pregação, hoje é manhã de derrubar gigantes. Mas depois que ele derrubou o gigante, você conhece a história, a coisa não acabou por aí. Aí ele teve que enfrentar, depois de ter enfrentado o leão, depois de ter enfrentado os ciúmes dos irmãos, o desprezo do pai, depois de ter enfrentado e matado um urso, depois de ele ter matado o gigante, ele teve que enfrentar a inveja de um rei, que o perseguiu durante 27 anos. Mas ele continuou crendo em Deus, ele continuou escrevendo os salmos, do Senhor é minha vitória, do Senhor é minha vida, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é a força da minha vida, a quem eu temerei? Quando os malvados, os malfeitores vieram contra mim, para morder a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Quando um exército se levantar contra mim, e contra mim estourar uma guerra, meu coração não se abalará, porque eu sei que o Senhor é comigo. Ele continuou fazendo isso. Ele continuou adorando a Deus. Ele continuou fixado na promessa de Deus. Assim, eu vou chegar lá. Deus falou que eu vou chegar lá. É lá que eu vou chegar. Você está parando por quê? Por que você está com vontade de parar? Por que você está com vontade de retroceder? Por que você está com vontade de ir embora? Deus não está te dando essa ordem. Deus está dizendo, siga em frente. Para contar a história de um vencedor como Davi, tem que falar do gigante. Tem que falar, tem isso na sua vida. Passa a história, eu tenho que encurtar, porque é tanta gente. Eu poderia falar de Josafá, que teve que enfrentar 3 grandes problemas, 3 multidões que eram como a areia da praia, e multidões de problemas que ele temeu, e ele teve, para falar do cântico de Josafá, para te falar do vale de Bereia, o vale da bênção, em que ele teve que ficar 4 dias recolhendo os despojos, tem que falar do jejum, tem que falar da oração, tem que falar da consagração que ele deu para Deus, tem que falar do problema dele, para falar de Ezequias, rei de Judá, tem que falar de Senaqueribe, rei da Síria, que foi lá e ofendeu cara a cara a ele, e disse que ia destruir toda Jerusalém, ia colocar tudo por terra, e jogou cartas sobre o seu corpo. Ele tem que falar que ele rasgou suas vestes, tem que falar que ele foi para o altar e falou assim, Senhor, está aqui as cartas. Todo vencedor tem problema. Me falta falar de Isaías,
profeta de Deus, para você falar do profeta messiânico que profetizou as grandes grandezas de Deus e se tornou um vitorioso no reino espiritual, você tem que falar do capítulo 6, que morreu Uzias. Já morreu aquilo que você mais ama? Já morreu? Você já se encontrou? Seus olhos já viram o Senhor dos Exércitos? Você já reconheceu que você não presta? E as pessoas que estão do seu lado também são piores que você, mas você viu a Deus. Para se falar das profecias messiânicas, tem que falar do capítulo 6. Poderia falar de Ezequiel, poderia falar de Jeremias, poderia falar de tudo isso, mas vamos pular. Se você vê depois do exílio, quando voltou, eu posso falar de Neemias, um copeiro do rei, um homem que estava lá sossegado na dele, na boa, não precisando de nada. Aí o que acontece? Tem um grande problema. Ele recebe uma carta dizendo que o lugar onde a igreja dele estava destruída. E ele orou durante 6 meses para pedir para Deus uma oportunidade para falar com o patrão dele. 6 meses. E sabe como é que ele colocou esses 6 meses de oração? Ele disse: em um pequeno espaço de tempo fiquei orando ao Senhor. Um pequeno espaço de tempo, 6 meses. Você chama uma pessoa para orar um dia, ele já fala: pastor, já orando, para que tanto orar, para que tanto orar? Ele orou 6 meses para uma oportunidade. E quando Deus o concedeu no capítulo 2, ele orou de novo: Senhor, agora o Senhor me deu a oportunidade, agora me dá sabedoria, porque eu não vou perder essa bênção não. Tem gente que pede oportunidade para Deus, mas na hora que a oportunidade chega na mão, não consegue reter porque não tem sabedoria. Pois você vai orar aqui nesse culto, você vai pedir para Deus te abrir as portas das oportunidades, mas você também vai orar para quando a oportunidade chegar, Ele vai te dar sabedoria. Porque você não vai mais perder bênção. Você vai perder bênção? Não, levante essa mão e fale: eu não perco mais bênção. Não, eu não perco mais nenhuma oportunidade na minha vida. Quando a oportunidade chegar, o Espírito do Senhor vai me tomar e eu vou dominar a situação. E quando você tiver essa oportunidade, eu já estou profetizando na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no seu objetivo, porque Neemias passou 127 províncias, não mataram ele. Ele foi lá e começou a obra, viu que a coisa estava tudo destruído, mas mesmo assim encarou as suas responsabilidades. E sabe o que mais? Ele teve que enfrentar 3 espíritozinho ruim. Você sempre terá um Sedraque, Mesaque e não é esses não. Você sempre terá um Tobias, um Gesem e um Sambalate na sua vida. Esses três pessoas representam 3 espíritos que te atormentam. Um espírito de mentira, um espírito de desânimo e um espírito de confusão. Sambalate, Tobias e Gesem. Sempre terá no mínimo 3 pessoas para te jogar mentiras, para tentar te desanimar e para colocar confusão na sua vida. Preste atenção, porque eu não estou brincando, eu sou portador da palavra do Senhor nessa manhã. Na sua vida, enquanto você é levantado por Deus, Satanás levanta no mínimo 3. Me ajude aqui quem está comigo, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você está sendo levantado por Deus, mas Satanás está levantando no mínimo 3 para te parar. Você entendeu ou não? No mínimo tem que ter 3 te perseguindo. E mesmo assim ele continuou fazendo a obra. No capítulo 6, você diz, quando confundia ele, ele falou assim: não, estou fazendo uma grande obra, eu tenho meu objetivo claro, não tenho tempo para ficar com conversa fiada com gente caída não, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus quer. E mesmo assim ele falou assim: não, e não adianta levantar essas profetinhas de Baal profetizando coisa errada não, porque sabe por quê? Na minha vida há um espírito de discernimento, e eu sei porque ele enfrentou mais de 30 profetas profetizando que não era de Deus, e até mesmo um sacerdote, e ele disse: não, Senhor, esforça-te a minhas mãos para que eu possa terminar essa obra. E em 52 dias ele terminou.
Para se falar de Neemias, tem que falar de tudo que ele quer construir, da muralha, do trabalho, dos levantes, das perseguições, do que esses homens fizeram. E ele tem no capítulo 4, disse, olha, vamos entrar no meio deles, vamos confundir eles, vamos lá entrar na casa deles, no trabalho deles, vamos entrar lá na igreja deles, e quando eles pensarem que a gente é irmão, a gente mata todos eles, e eles nem vão se aperceber que nós estávamos lá. Não tem problema não, mesmo que Satanás enfia na sua vida esse tipo de gente, esses espírito, há um espírito sobre a sua vida que te guarda, que te protege e que te fortalece, porque você é mais do que vencedor. Eu poderia falar de Elias, o profeta do fogo, mas para você falar de Elias, você tem que falar que teve um Acabe, que teve uma Jezabel na vida dele. Poderia falar de todos esses homens de Deus, poderia falar de Esdras, o grande sacerdote, que quando ele olhou, ele viu como é que estava a situação da congregação, totalmente caída, contaminada, misturada com as coisas do mundo, que ele entrou numa depressão profunda, que com as suas mãos ele arrancou os cabelos da cabeça e os pelos da sua barba, mas no outro dia ele estava de pé, e pregou durante 6 horas a palavra do Senhor, e Deus fez um avivamento. Aleluia. Quer ser vencedor? Aprenda com as lutas. Quer ser vencedor? Não tema as adversidades. Poderia falar de Daniel. Tem gente aqui dentro da cova. No capítulo 6, no verso 16, diz que o rei, amigo de Daniel. Repete comigo, amigo de Daniel. Mandou os guardas pegar Daniel e jogar ele dentro da cova dos leões e disse para ele assim, olha, sabe esse Deus que você serve e ora constantemente, continuamente, ele vai te livrar. Muito amigo, né? Amigo da onça, ou amigo dos leões, né? Quantos amigos desses você tem? Quantos amigos desses você tem? Você come com ele, você faz de tudo para ele, e aí ele te põe numa roubada, te põe numa furada, por causa do seu amigo, você vai perder tudo. Repare que o rei Dário era amigo de Daniel. E foi esse amigo que o jogou na cova dos leões. Por quê? Porque existiam 3 invejosos no trabalho dele. Você não entendeu? Eu vou explicar de novo. Quantos aqui estão trabalhando, estão sofrendo com o trabalho? Presta atenção, no mínimo tem 3 lá. Torcendo pela tua queda, torcendo pela sua desgraça, torcendo que você perca, torcendo... Pelo menos tem 3. Fazendo a cabeça do chefe para te ferrar. E o chefe é seu amigo. Mas o teu amigo te joga na cova. Mas não tem problema não. Olha a besteira que o rei disse. Se você anotar aí, capítulo 6, verso 16, se eu não me engano, de Daniel, olha o que ele diz. O Deus que você serve continuamente, ele vai te livrar. Não, vou explicar assim. Você não é crente? Seu Deus vai abrir uma porta de emprego. Né? Quantos aqui já não sofreram com isso? O patrão virar e falar assim, rapaz, você depende de mim para você dar o seu dízimo na igreja, você depende de mim para você depende de mim, quero ver se você me perder. Aí dá uma carta só para gozação, né? Como uma ex-patroa minha, eu estava trabalhando, e ela disse assim, olha, tá aqui, não, assina aqui o papel, já que você falou que você é crente, eu vou fazer o seguinte, eu não vou te pagar tudo, você vai sair daqui, eu estou te mandando embora, mas você vai assinar o papel como se você estivesse pedindo a conta, você vai sair sem direito a nada. Afinal de contas, você tem Deus que te sustenta. Eu falei, pois dá a caneta aqui, filho do cão. Porque na minha vida existe uma mão protetora. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nessa palavra?
Não estão dizendo que você não pode, que você não tem. O seu Deus vai te livrar. Estão dizendo, pois o seu Deus essa manhã levantou. Pois o seu Deus nessa manhã está dizendo, pode dizer para o meu povo que eu vou entrar com a providência. Pode dizer para o meu povo que eu vou tapar a boca desses leões. Pode dizer para esse povo que esses leões estão com a boca fechadas. A providência chega agora. Com a autoridade que o Espírito Santo me concede nessa manhã, a providência chega agora. A providência chega agora. Nesse exato momento, enquanto você levanta a sua mão, o Espírito do Senhor está lá, fechando a boca dos leões no seu trabalho, fechando a boca dos leões na sua escola, fechando a boca dos leões, para dizer que você é escolhido, escolhido dele. Nesse exato momento, você está tendo a vitória. Oh, aleluia. Para eu falar de Sedraque, Mesaque e Abednego, eu tenho que falar de uma fornalha. Tem que ter um Nabucodonosor na sua vida. Você pode entrar na fornalha da angústia, na fornalha da aflição, na fornalha dos problemas, na fornalha das dívidas, mas Jesus Cristo está andando com você lá dentro. Está andando comigo dentro dessa fornalha. Ele está aqui andando com você. Aleluia. Eu poderia pular todo o Velho Testamento e entrar no Novo Testamento e falar dos discípulos. Todo discípulo de Jesus tem que passar por uma tormenta. Todo discípulo de Jesus tem que ter o barco à deriva. Todo discípulo de Jesus tem que aprender com as tempestades. Você é discípulo de Jesus, vai enfrentar o mar. Você vai fadigar de orar, de tentar remar o seu barquinho, e Jesus está lá tranquilo no monte de Sião. Pastor, o que é que ele está fazendo? Orando. Mas ele já está glorificado, ele continua orando. Hebreus capítulo 5, verso 25, diz que ele continua intercedendo por nós. Ele está intercedendo por mim nesta manhã. Eu sei que o meu Senhor está nessa hora intercedendo por mim, dizendo: tu tem a vitória, tu tem a vitória, tu tem a vitória, tu tem a vitória. Você está no mar revolto, não tem problema. Está na hora de você. Deus quer tirar uma geração teórica que fica na areia, que fica só questionando, não. Deus está na hora de levantar uma geração que mesmo com risco, ele põe o pé na água, ele fala: eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar. É isso que Deus quer. Para você ser discípulo de Jesus, você tem que ter os mares revoltos, você tem que aprender a alimentar a multidão, você tem que aprender a ser discípulo. Se você é discípulo de Jesus, você tem que aprender uma coisa: Jesus só se tornou meu Salvador e seu Salvador porque existia uma cruz. Tem cruz na sua vida? Tem cruz na sua vida? Está carregando ou está encostada no canto? Você está carregando sua cruz ou está jogadinha no canto? Para ser discípulo de Jesus, meu irmão, tem que ter uma cruz. Para ser vitorioso, tem que ter um Judas do seu lado. Todo discípulo de Jesus vai ter que aprender com a traição. Todo discípulo de Jesus vai ter que aprender com o abandono, com o escárnio, com a violência. Mas Deus vai te coroar. Você tem que aprender a enfrentar o diabo. Você tem deserto, você tem que aprender a colocar o diabo no seu devido lugar. Porque sabe qual é o problema da igreja? A igreja é dominada por um espírito de medo. Preste atenção, eu já expliquei isso e vou explicar de novo para você. Preste atenção, olha aqui para mim. Satanás tenta te colocar um espírito de medo. Um espírito de medo. Quando o medo entra na sua vida, ele mexe no seu emocional e no seu sentimental. Repete comigo: emocional, sentimental. Ele coloca na sua mente imagens irreais, mentirosas, dentro da sua mente,
que te gera pensamentos. Quer ver um exemplo? Você assiste um filme em que um carro bate, uma família se perde e automaticamente você assimila aquela pessoa, aquele acidente com a sua família. Você vê uma pessoa, você assiste um jornal e vê muitas pessoas sendo abandonadas e sejam desempregadas e automaticamente você já vai para o trabalho assim, eu vou perder meu emprego. Você se vê. Ele coloca uma imagem que não é real. E aí você traz na primeira pessoa e você começa a imaginar. Vai ser assim. Aí você tem medo de passar fome. Você tem medo de ficar desempregado. Você tem medo das pessoas te rejeitar. Você tem medo das coisas não dar certo. Você tem medo de projetar. Você tem medo de progredir. Você tem medo do sucesso. Você tem medo de tudo. E ele te dominou. E aí ele mexe com o seu emocional. E sabe uma coisa? A natureza sabe muito bem quando você está com medo e quando você não está. Se você vai na direção de um animal, de um cão, e ele vem para te morder, quando você está com medo dele, o seu corpo vai liberar toxinas. Sua mão vai ficar suando. E você vai tirar um cheiro. Sabe o que vai acontecer? Ele vai sentir esse cheiro. E ele vai dizer, é um covarde, é um medroso. Eu vou morder mesmo, porque é um medroso. Porque ele sabe. Pastor, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? O diabo ele é como um leão que anda ao nosso derredor, bramindo, tentando morder aquele que lhe dá lugar. Quando ele vem perto de você, ele tenta achar o seu cheiro. Não entendi, pastor. Por que você acha que Paulo escreveu em 1 Coríntios, que ele diz o quê? Que nós temos o bom cheiro de Cristo. Não, você não entendeu. Vou explicar aqui para esses irmãos aqui. Por que você acha que Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que nós temos o bom cheiro de Cristo? Porque quando o diabo vem para tentar te morder, ele tem que sentir o cheiro. Se ele sentir cheiro de medo, meu irmão, se cuidado, ele vai morder você. Mas se ele sente o cheiro de Cristo, ele fala assim, opa, não posso morder aqui não. Não, aqui eu não posso pegar não. Sabe por que eu não posso pegar? Porque eu não posso comer carne consagrada. É por isso que os leões não morderam Daniel, porque leão não come carne consagrada. Você foi consagrado a Deus. Você é consagrado a Deus. É por isso que você nessa hora, você vai pôr a mão sobre a sua cabeça e vai dizer, nessa manhã, eu estou quebrando essas imagens irreais, essas imagens que não são de Deus. Eu estou neutralizando e quebrando essas fortalezas agora, porque Deus me projetou para eu vencer, e eu vou vencer. E essas imagens que estão vindo na minha mente de derrota, de desgraça, de falência, estão caindo por terra. Não foi essas imagens que Deus colocou na sua mente. Você tem que lutar com a sua mente, irmão. Sabe por quê? É na mente que você adora a Deus. É na mente. É na sua alma. É na alma que nós servimos a Deus. É na nossa mente que nós adoramos a Deus. É na nossa mente que nós servimos ao Senhor. Você não tem problemas financeiros. Você tem mais problemas mentais do que financeiros. Porque se a sua mente não estiver bem, você não consegue gerar fora. Há um provérbio africano que diz, neutralize, mate os seus inimigos interiores e você não terá problemas exteriores. Presta atenção, é na alma que você destrói, que você adora a Deus ou você destrói a sua vida. É aqui, é na sua alma. Você tem mais conflitos dentro do que fora. Você não tem problema dentro da igreja, você não tem problema na tua casa, você não tem problema no seu trabalho, você tem problema dentro da sua mente, porque você sai do seu trabalho e o seu trabalho e aqueles problemas ainda estão dentro da sua mente. Você sai da sua casa e aqueles problemas continuam dentro da sua casa. Você muda de país e aqueles problemas continuam dentro da sua vida. Quer achar seus inimigos? Estão todos vivos dentro da sua mente. E é nessa manhã Deus quer que você libere isso. É agora. Não, em nome de Jesus, é agora. É agora que você vai dizer, não, eu estou neutralizando essas coisas. Na minha vida não existe mais esses problemas.
Eu estou neutralizando e matando meus inimigos dentro da minha alma. Você não vai temer os seus inimigos, você vai temer a Deus. Você não está aqui para cultuar os seus inimigos. Você não está aqui para cultuar o seu medo de dinheiro, sua falta de fé. Você não está aqui para cultuar os seus problemas na sua casa. Você não está aqui para cultuar aquilo que te faz tremer. Você está aqui para cultuar a Deus. Jó, quando ele perdeu tudo, ele perdeu e ele escreveu lá: aquilo que eu tanto temia, isso me sobreveio. Tudo que você teme, você terá que enfrentar. Você teme que a sua família passe por necessidade, pois a sua família vai passar por necessidade, porque você precisa vencer. Você teme que o dinheiro falte, então o dinheiro vai faltar para você entender que você precisa enfrentar. Você não pode temer essas coisas, você veio aqui para adorar a Deus. Em nome de Jesus, me ajude a pregar nessa manhã. Pega a pessoa que está falando assim: você vai adorar a Deus. Você não está aqui para adorar os seus medos. Diga: você não está aqui para adorar os seus medos. Você está aqui para adorar a Deus. Você entendeu o que está sendo pregado nessa manhã? Bem, agora eu vou pregar Romanos 8. Posso falar de Paulo agora. Repara que ele diz no verso 37: em todas essas coisas sou mais que vencedor. Pergunta para a pessoa que está ao lado: que coisas? Não, ele não ouviu. Grita aí no ouvido dele: que coisas? Vou te dar algumas coisas para ele escrever essa carta. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarse, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado na Tessalônica em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Coríntios, enfrentou feras em Efésios, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio a caminho de Roma, foi picado por uma cobra em Malta, foi fustigado 3 vezes por varas pelos romanos, foi castigado 40 açoites menos um durante 5 vezes pelos judeus, e mesmo assim ele disse: sou mais do que vencedor. Você sofreu na vida? Você vê que, ai pastor, eu contei todas essas histórias bíblicas para contar a sua história. Eu tive que passear na maioria das histórias bíblicas para dizer que você, em cada história que eu contei, você se encaixou nela. Você passou pela cova, você passou por muitas coisas. Eu estava falando de um personagem bíblico, mas o Espírito Santo está falando: eu estou falando de você. Eu poderia falar, irmãos, tá bem, pastor, mas o senhor só usou Bíblia. E sabe como é que é, né? Hoje em dia eu estou meio cético. A Bíblia foi escrita por homens. Me diz alguém da história secundária aí que venceu na vida. Também eu poderia falar dos presidentes Benjamin Franklin, poderia falar de Abraham Lincoln para você, que você gosta de política, que foi pessoas que venceram a adversidade, guerras, e mesmo assim foram excelentes presidentes. Eu poderia falar de arte, poderia falar de Van Gogh, que pintou uma das maiores artes literárias, e ele arrancou a sua orelha para não ouvir os pessimistas criticando ele. Se for necessário, arranque as suas orelhas, mas não ouça esse povo que diz que você não consegue. Poderia falar dos missionários, do Solteiro, Campbell Morgan, John Wesley, Moody. Eu poderia falar de todos os grandes missionários que pegaram e ganharam as almas para Jesus depois da grande revolução de 3 séculos atrás. Poderia falar de muita história. Poderia falar até de William Seymour, que há 100 anos atrás, quando ele começou o avivamento na rua Azusa, ele começou um avivamento, ele começou dentro de uma casa, eles começaram orando, dizendo: Senhor, eu quero ser batizado nesse Espírito Santo. Deus, eu quero esse poder lá da igreja primitiva. Não, eu quero sentir isso mesmo. Não, chega de coisas tradicionais, chega de coisas que eu já sei, chega de coisas humanas. Eu quero algo sobrenatural na minha vida. Eu quero algo sobrenatural. E ficou ele e mais 4 mulheres orando, chorando. E de repente o Espírito desceu sobre eles. Sabe por que existe o movimento da rua Azusa? É que enquanto esse homem orava aqui, 4 quarteirões antes, pessoas caíam endemoniadas ou caíam cheios do Espírito Santo. E você está fazendo o que ainda que não está orando pedindo esse poder? Eu quero essa transformação nessa igreja.
Sabe por quê? Porque esse homem, quando ele estava morrendo, ele disse: olha, o movimento da Rua Azusa foi um movimento muito bom, mas é o seguinte, daqui a 100 anos, repete comigo, daqui a 100 anos, mais alto, daqui a 100 anos, levantará um povo que fará um avivamento maior do que esse. Sabe onde é que está esses 100 anos? Agora. Sabe quem é esse povo que eu creio? É você, sou eu. Você está me ouvindo? Então esse avivamento tem que chegar na sua vida. Você tem que andar e as pessoas têm que cair, tem que ceder ao Deus que você serve. Demônios têm que ser expulsos da sua casa, do seu trabalho. Esse povo tem que conhecer o Deus vivo e poderoso. Você tem que chegar na tua casa cheio do poder do Espírito Santo, porque o teu marido precisa sentir esse toque, a sua mulher precisa sentir esse toque, os seus filhos precisam ser transformados. Você precisa buscar esse avivamento. Você é esse avivamento. Você é essa profecia de William Seymour. Um homem negro que teve que vencer o racismo, as perseguições, mataram membros da igreja, jogaram bomba dentro da casa dele, deram um tiro dentro da igreja dele. Poderia falar de Martin Luther King, um homem negro que nasceu e resolveu, sabe que uma mulher resolveu entrar num autocarro e ela foi expulsa, espancada pelos brancos e jogada para fora, porque ela se recusou a não sentar do lado dos negros, porque ela disse que negro não é raça, que preto é só uma cor. Mesmo assim ele pegou uma causa e todo mundo dizia: Martin Luther King é louco, Martin Luther King é um maluco, ele vai morrer na primeira caminhada que ele dá. Mas quando ele estava diante de Washington, do monumento a Washington, quando ele estava lá pregando, e 1,5 milhão de pessoas estavam ouvindo ele, e ele gritou o seu sermão mais conhecido do mundo, chamado Eu tenho um sonho, I have a dream, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Todo mundo dizia: aí tem um homem com Deus. Cadê o seu sonho? Poderia falar de José, o sonhador, que você é um sonhador também, mas para falar de José tem que falar dos irmãos que invejaram, tem que falar da cisterna, tem que falar do Egito, tem que falar da casa de Potifar. Para chegar até o trono você tem que falar que vão te vender por simplesmente 20 euros, como venderam ele. Já te venderam barato? Venderam Jesus barato, venderam José barato. Vão te vender barato, porque acham que você é mercadoria baixa. Venderam José barato, venderam Jesus barato, mas Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Você é valioso demais para Deus. Não, você é valioso demais para Deus para ficar em depressão, em tristeza, em angústia. Você é valioso demais para Deus. Ele te trouxe aqui porque Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a sua história. Tudo bem, eu poderia falar não das pessoas da igreja, mas eu poderia falar de esporte, que você gosta de esporte. Eu poderia falar de Michael Jordan, que quando ele teve um problema no seu joelho, e ele disseram para ele: Michael Jordan, você não pode mais jogar. Não, Michael Jordan, você não pode mais jogar basquetebol, você não pode mais. E ele foi tentar jogar beisebol, foi um fiasco. As pessoas começaram a zombar dele, colocar no jornal que Michael Jordan não fazia fazer mais nada, que tudo tinha perdido, e aquela coisa. Sabe o que ele fez? Ele voltou a jogar basquetebol. O médico disse, ele não podia. Ele falou: eu posso. E ele foi. 5 anos depois, Michael Jordan tinha ganhado todos os títulos que a NBA poderia dar, e a um jogador e a um time, ele ganhou tudo. E aí fizeram uma propaganda do refrigerante Sprite. Ele dizia: eu quero ouvir você dizer que eu não consigo. Diga que eu não posso. Diga que eu não consigo voar mais. Diga que eu não sei jogar. Eu quero ouvir você falar que eu não posso. Vai, em nome de Jesus. Diga para o diabo, vai, eu quero ouvir você dizer que eu não posso. Diga para o inferno, eu quero ver você dizer que eu não consigo. Não, diga para esses espíritos ruins que vivem chegando você para baixo. Diga, eu quero ver você dizer que eu não posso, porque eu estou firmado na palavra que tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou firmado na palavra que se creres verás a glória de Deus. Eu estou firmado em Marcos 9:23. Se creres, tudo podes, aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Poderia falar de um homem que andou de skate chamado Tony Hawk.
Tony Hawk, no ano de 1996, 97, 98, ele estava participando de um evento chamado Extreme Games. E eles estavam na final, a equipe dos Estados Unidos com a equipe do Canadá. E eles começaram a jogar, e foram entrevistar Tony Hawk. Ele já tinha 40 anos. E falaram para ele: ô Tony Hawk, você está aqui participando? Está eu e meu amigo Steve, a gente só está aqui para brincar. Vamos deixar os miúdos crescerem, participarem, né? Nós não estamos aqui para ganhar, não. Só quero mesmo fazer umas manobras e deixar os meninos se divertirem. Quando ele estava falando nessa entrevista, teve um imbecil. Porque não tem outro nome para dar para uma pessoa dessa. Vem um imbecil e levanta um cartaz na frente, atrás de Tony Hawk, assim, nas câmeras, mostrando: Tony Hawk já era. Sabe o que ele fez? Ele tinha 1 minuto na sua corrida naquela vertical. Ele parou 1 minuto só. Ele parou o seu skate e deixou o relógio correr 15 segundos. Ou seja, todos andaram 1 minuto, ele só ia andar 45 segundos. E em 45 segundos, um homem de 40 anos fez manobras que muito molequinho de 16 anos hoje não consegue fazer. Ele fez todas as manobras que levou o povo à euforia. Ele pulou de uma prancha para outra, ele foi para outra assim, pulou uma cerca de quase 1,5 metro, entrou num outro lugar assim e os repórteres ficaram loucos, largaram a competição, todas as pessoas saíram correndo atrás daquele homem, e ele foi encontrar ele quilômetros depois, andando, conversando com uma criança, se divertindo. Eu quero ver você dizer que ele não consegue. Eu quero ver as pessoas olhando para você: não, você não pode. Eu poderia falar de um pugilista chamado Evander Holyfield. Evander Holyfield, ele foi no médico, o médico virou para ele e falou assim: você não pode mais lutar. Você está acometido de várias doenças. Se você for para um ringue, possivelmente você vai morrer. Você não pode mais lutar. Você está ouvindo isso constantemente na sua vida. Você não pode mais lutar. Mas aí Evander Holyfield está diante da sua televisão, começou a chorar e começou um programa evangelístico. E um pregador começou a pregar. Tem uma pessoa na sua casa e ele precisa ser curado porque ele é um guerreiro, ele é um lutador. E o desejo dele é voltar a lutar. E ele tem dinheiro para abençoar a obra de Deus. Pois nessa manhã eu estou orando por você que está me assistindo pela televisão. Deus vai te curar e você vai abençoar a obra dele. Sabe quem é esse pregador? Benny Hinn. Enquanto Benny Hinn orava, Evander Holyfield estava sendo curado. E Evander Holyfield sustentou a cruzada evangelística de Benny Hinn durante 5 anos. E ele voltou a lutar. Lutou, e de repente ele foi simplesmente lutar contra o campeão mundial dos pesos pesados daquela época, em 1997. Quando ele foi lutar, começou a mostrar por trás como é que era. Estava lá o pastor dele, os irmãos com ele de mão dada orando, e o outro que tinha virado muçulmano, estava lá apenas sentando e falando assim: Alá, Alá, e falando não sei o que com o Corão. E a igreja orando com Evander Holyfield. Presta atenção no que aconteceu. Quando Evander Holyfield subiu no ringue para lutar, ele estava no seu roupão uma sigla escrito FL 413. Você sabe o que significa isso? Filipenses 413. O seu adversário, como ele era cristão e tinha largado a fé, ele sabia o que estava escrito. E ele apontou para o roupão de Evander Holyfield e deu risada. Ele deu risada. Porque ele disse que nem aquilo poderia salvá-lo. Sabe qual era as apostas daquela época? Sabe qual era a aposta daquela época? Era de 100 por 1. 100 pessoas acreditando que o seu adversário ia vencer Evander Holyfield. Só uma pessoa acreditou em Evander Holyfield. Ele ganhou a bolada toda. Meu irmão, me aprenda uma coisa. Eu tenho certeza. Quem era esse um? Eu creio que era Deus. Nessa manhã tem 100 por 1 dizendo que você perdeu. Nessa manhã tem 100 por 1 dizendo que você não consegue se levantar mais. Nessa manhã tem 100 por 1 jogando você para baixo. Nessa manhã tem 100 por 1 jogando você a mais. Dizendo, não, você não consegue. Mas tem um dizendo, você pode. Tem um dizendo, você consegue.
tem um dizendo você consegue. Você sabe o que significa em Filipenses 4:3? Você sabe o que está escrito lá? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso sofrer, eu posso chorar, eu posso passar por adversidade, eu posso apanhar, eu posso me confrontar com a morte, eu posso me confrontar com o problema, eu posso passar por fome, por perseguições, eu posso, mas eu também posso me levantar, eu posso me fortalecer, eu posso lutar, e eu também posso vencer, porque tudo posso naquele que me fortalece. E naquele ano, Evander Holyfield, naquela noite, deu uma aula de boxe, nada mais, nada menos do que Mike Tyson. Mike Tyson teve que sair com médicos, porque Deus mostrou quem é na vida de um homem. Agora, pelo amor de Deus, fica de pé dessa cadeira e vamos orar. Creia que nessa manhã Deus está te transformando. Creia nessa manhã que você é muito mais que vencedor. Agora preste atenção. Volte para o texto, se você vai ver o que ele está dizendo aqui. Romanos 8, a partir do verso 31 diz: o que direi, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós. Não, em nome de Jesus, entre essa palavra dentro de você. O que é que eu vou dizer à vista dessas coisas? Que coisas? O problema, a falta de dinheiro, os problemas, os levantes que você tem na sua casa. Mas o que é que eu vou dizer se Deus é por nós? Em nome de Jesus, se Deus é por nós, se Deus é por você, se Deus está no seu relacionamento, se Deus está na sua vida, se Deus está nessa igreja, se Deus é por nós. Você não pode se conformar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que o justifica, quem condenará? Pois Cristo, que morreu antes, ressuscitou dentre os mortos, a qual é à direita de Deus Pai, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a perseguição ou espada? Mas em todas as coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem presentes, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você leu o Salmo 23 e você não entende nem o primeiro verso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai te faltar problemas, não vai te faltar angústias, não vai te faltar adversidades, não vai te faltar perseguições, não vai te faltar injúrias, não vai te faltar pessoas mentirosas tentando te derrubar, não vai te faltar pessimismo, não vai te faltar facadas nas suas costas, não vai te faltar pessoas te jogando para baixo, não vai te faltar dificuldades imensas, não vai te faltar tempestades, não vai te faltar gigantes, não vai te faltar muralhas, não vai te faltar exércitos contrários, mas também não vai faltar a mão do Senhor teu Deus sobre a tua vida, te guardando, te protegendo, te fortalecendo, te conduzindo ao caminho e te levando à vitória. Eu sinto o poder de Deus nessa manhã. Poder de transformação, poder de transformação, poder de transformação. Agora em nome de Jesus, agora é com você, Deus. Eu tenho apenas 2 minutos para terminar essa ministração. Eu tenho apenas 2 minutos para fazer uma oração rápida, direta e eficaz. Eu tenho apenas que fazer uma oração dizendo: Senhor, se a tua palavra é verdade, se a tua palavra é pregada, se a tua palavra é ministrada, tem que haver uma transformação nesse lugar agora. Tem que haver algo acontecendo nesse lugar agora. Tem que haver, Senhor Deus, uma manifestação espiritual nesse lugar agora. Se você crê nesse movimento espiritual, você tem que se mover. Você tem que levantar essa mão. Você tem que interceder, porque está havendo uma guerra aqui.
Satanás está desesperado, dizendo: não, não, coloque lá um espírito de surdez, não deixe os jovens ouvir essa palavra. Satanás está coloca um espírito que vai atormentá-los e os distrair. Satanás está dizendo: incomode até as crianças, para que eles se distraiam, porque eles não podem ouvir essa palavra, porque se eles ouvirem essa palavra, e essa palavra chegar no coração deles, o inferno tem problema. Nessa manhã eu estou dizendo que o inferno está tendo problema. Agora é hora de você derrubar seus gigantes. Agora é hora de você colocar por terra todo o mal. Agora é hora de você dizer: bloqueios mentais, vocês estão desfeitos. Os batizados no Espírito Santo. Presta atenção um minuto. Presta atenção aqui. Irmão, a ordem do altar aqui, você tem que profetizar para quebrar isso por terra. Presta atenção. Não é hora de você ficar: ai, Jesus, me abençoa. Ai, Jesus, tem misericórdia. Não é hora disso. Não é hora de você ficar dizendo: ai, Jesus, me ajuda. Não. É hora de você posicionar você: Satanás, você vai cair por terra agora. É hora de você fechar a cara mesmo e dizer assim: agora acabou. Agora as coisas na minha vida mudaram. É hora de você dar uma ordem, não usando o nome de Deus, mas você dando uma ordem ao material, você dando a hora às circunstâncias, dizendo: circunstância, saia. Porque Jesus mesmo disse: se você tiver fé, você vai dizer esse monte: saia daqui e transporte-se para lá. Não é hora de você pedir misericórdia. Não é hora de você sussurrar. É hora de você bradar aqui dentro. É hora de você jogar as coisas por terra. Porque Satanás não está brincando quando ele te joga por terra. Satanás não vem te alisando: ai, tá bem, filho, eu vou te derrubar aqui, viu? Olha, eu vou colocar um espíritozinho de rebeldia no seu filho, tá? Ele vai te ofender um pouquinho. Eu vou colocar um espírito de confusão na sua casa, viu? Você me dá licença. Ele não faz isso, não. Quando ele toca nas suas finanças, ele toca para te jogar na rua. Quando ele toca em alguém na sua casa, ele toca para te deixar triste, amargurado. Ele toca para te colocar um trauma tão grande que você vai passar a sua vida toda tentando arrancar e superar esse trauma. Quando Satanás vem na sua casa, ele não vem pedindo licença, ele arromba a porta, ele soca a tua cara, ele grita nos seus ouvidos, ele te ofende usando pessoas. E você está aqui sussurrando por quê? Levante essa mão e ponha ele fora da sua vida. Você tem autoridade para isso. Você tem autoridade para desmascarar Satanás nessa manhã. Você tem autoridade para dizer a esse monte das finanças: saia daqui e transporte para o outro lado. Você tem autoridade para isso. Se o seu coração está em Deus, você pode pedir a porque o seu dinheiro vai honrar a Deus. Se você está com o seu coração em Deus, você pode pedir qualquer coisa, inclusive dinheiro, porque o seu dinheiro não vai te corromper, seu dinheiro não vai te roubar, não vai tirar sua fé, não vai te ensoberbecer. Seu dinheiro vai fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus, peça uma transformação nas suas finanças agora. Peça uma transformação na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento. Ponha ele para sair. Grite no ouvido dele. Grite na cara dele e fala: saia! Porque eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu superei suas afrontas. Eu superei os seus escárnios. Eu superei as suas perseguições. O Espírito do Senhor me deu vitória. Sim. Encara esse espírito da rebeldia dos teus filhos e dê um grito nele. Fala: saia, desgraçado, do coração dos meus filhos. Porque você não vai dominar mais o coração dos meus filhos. Você não vai dominar mais o coração dos meus irmãos. Ai, espírito de incredulidade, desapareça. Espírito de confusão mental, eu te dou uma ordem nessa manhã: saia, caia por terra. Isso, levante essa mão e profetize. Levante essa mão, pise, pega tudo aquilo que está te fazendo mal, joga no chão e pise em cima.
Diga mesmo, fala, olha aqui, eu estou pegando isso, estou jogando aqui, ó. Faça como atos proféticos, jogue no chão. Declare, levante essa mão aí. Levante sua mão e comece a falar. Presta atenção, nós vamos ter que orar junto. Levante a sua mão e diga, espírito de fraqueza. Desse jeito ele não está tão fraco assim não. Grite mais forte que você puder. Espírito de fraqueza. Espírito de pessimismo. Espírito de incredulidade. Espírito que está prendendo as minhas finanças. Nessa hora, eu estou pegando você. Estou te lançando no chão. Espírito de rebeldia. Você vai para o chão agora. Espírito de medo. Vai para o chão agora. E eu piso em cima de você em nome de Jesus. Pisa nele aí. Eu quero ver você pisando. Pisa em cima desse espírito. Pisa com raiva. Sim, pisa com autoridade. Diga, eu estou te lançando por terra. Você está caindo na minha vida. Eu não te aceito mais na minha casa. Pisa. Em nome de Jesus. Agora pega uma pessoa e fala, agora você vai orar comigo. Não, agora você vai pegar assim. Olha, Deus, cadê as mulheres? As mulheres são mais corajosas que os homens. Vem cá. Deixa eu falar aqui com as irmãs. Tem irmã guerreira aqui? Daquelas que brada mesmo? Porque tem muito homem que é muito incrédulo. Eu preciso das irmãs agora. Preciso das irmãs. Porque as irmãs sapateiam mesmo, sem medo nenhum. Escolhe um varão e um homem para você orar. Fala assim, varão, agora eu vou orar por você. Não, fala assim, vou te levar no estreito agora, viu? Segura firme, assim, ó. Segura firme mesmo assim. Dá aqui essa mão aqui, homem. Não, porque eu sei que tem mulher aqui cheia do poder de Deus. Se tem varão cheio do poder de Deus, então me ajuda também. Não fica aí também perdendo tempo da mulher, não. Porque sabe qual foi o problema de Débora? Débora teve que ser levantada porque Baraque afrouxou. Deus falou assim, vai pra luta, Baraque. Vai pra luta, Baraque. Ele... Aí Débora levantou, seu covardão, seu molenga, você não vai? Pois eu vou, mas a honra é minha. Pega o varão aí, fala aí. Nós vamos orar e bradar junto. Fala assim, a sua vida vai mudar agora. Mas chacoalha ele aí, vai. Começa a orar. Não, mas ora mesmo. Diga, Senhor, eu estou dando uma ordem no reino espiritual pela vida dessa pessoa que eu estou orando. Eu estou dando uma ordem no reino espiritual sobre a vida dessa pessoa que eu estou orando. Caiu por terra. Sim, vai cair por terra. Fala, tá caindo por terra todo espírito de fraqueza. Vai cair por terra todo espírito de medo. Vai sair. Incredulidade, você está lançada no mais profundo abismo. Isso, ora, profetiza. Diga que está caindo por terra. Caiu por terra você. Está caindo por terra. Satanás, você caiu por terra nessa manhã. Não, olha por ele. Fala, Espírito Santo, toma a vida dessa pessoa agora. Ne manda sumena lá, yena canda suno banas, de caia das, yere manda suno balas nere, caiam por terra, se levantam contra mim. Deus é comigo, nada vai me impedir. Cadê o grupo de louvor aqui comigo? Caiam por terra os que levantam contra mim. Yeah. Deus é comigo, nada vai me impedir.
declare mais uma vez, cai por terra. Caiam por terra, se levantam